Graça e paz a todos que aqui estão, aos que nos acompanham pela internet, ou que vão assistir essa mensagem algum dia nas suas vidas. Eu espero que ela possa falar aos nossos corações, que o Senhor nos dê a sua palavra, amém? Nós estamos falando sobre os 500 anos da Reforma, e estamos nos 5 solas, os 5 solas da Reforma, e hoje nós vamos falar sobre sola fide, ou somente a fé. E gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, capítulo 17. Doutor porque ele era médico mesmo, discípulo de Jesus. A partir do verso 1, capítulo 17 de Lucas, vai ser projetado aqui, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecerem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Nós vamos ler até aqui, amém? Esse texto, ele é usado comumente, e claro, para falarmos sobre perdão, né? Perdoar o irmão. No outro evangelho vai estar 70 vezes 7. Então, mas eu queria chamar a atenção, eu estou lendo há algum tempo já um teólogo chamado Tomáš Halík, é um teólogo da República Tcheca, e ele me encanta por sua fé e por sua perspectiva do evangelho, e ele diz uma coisa muito interessante, que a fé, ela não precisa ser grande, na realidade ela tem que diminuir. Tem fé demais. Muita fé é sinal de muita convicção é sinal de muita certeza. Evangelho não é certeza, evangelho é fé, e fé é certeza das coisas que não se vê. Então é muita certeza, é muita verdade. Tomás ali que vai dizer assim, tem que diminuir. Achei poético, bonito, interessante. Mas os discípulos aqui, eles estão meio que estarrecidos com a frase de Jesus. Jesus está dizendo assim, vocês vão ter que perdoar, quem te ofender, você vai ter que perdoar. Se o cara errar 70 vezes no dia, você vai ter que perdoar ele 70 vezes. Os caras estão falando assim, meu Deus, é muito difícil. E os caras falam assim, Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus vai falar assim, vocês não precisam de muita fé, vocês precisam de menos fé. Porque menos fé vai causar mais dependência. Vai causar mais olhar para o alto, como fazem os carmelitas. Gosto da fé carmelita. A fé carmelita é uma fé que diz assim, quando não houver mais saída, eu acho que os caras do Paralamas ou do Titãs, não sei, quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida, né? E aí, mais ou menos isso, quando não houver mais saída, quando não houver mais solução, quando na sua limitação humana e espiritual já não haver mais possibilidades, os carmelitas dizem que é aí que surge a verdadeira fé. É aí que surge a verdadeira fé. Aquela fé que olha para o alto e diz assim, meu Deus. E aqui os discípulos estão atônitos e dizem assim, Senhor, aumenta a nossa fé, nós não vamos conseguir fazer isso aí não. E Jesus está dizendo,
vocês precisam ter menos fé e caminhar na minha direção. Porque nós precisamos, quando nós gritamos na reforma, só a fé, somente a fé, nós não estamos falando de uma certeza. Nós estamos falando de uma caminhada. Fé é caminhar. Fé não é sentar. Quando a reforma diz somente a fé, a reforma está dentro de um contexto que eu já expliquei nas outras reflexões, medieval, onde a Igreja Católica Apostólica Romana dominava e marionetava a sociedade de forma geral, a ciência, a política, a economia, a espiritualidade. E nesse marionetar de sociedade, pessoas e espiritualidade, ela começou a cobrar um negócio chamado indulgência. Ou seja, você não tem muita fé. Não, eu não estou muito pecador, estou lascado. Ok, nós temos fé para você. Mas tem um preço. Qual é o sacrifício? Não, não é sacrifício, não, irmão. Tem que pagar umas paradas aqui. E aí começaram a cobrar para tirar pessoas do inferno e para tirar a própria pessoa que estava pagando do inferno. Não é? Então, se o seu parente próximo que você amava muito morreu, afastado ou longe da Igreja Católica Apostólica Romana, na época medieval, você buscava a Sagrada Igreja e dizia assim: olha, eu quero tirar meu parente lá dos Paranauê do inferno. E aí eles cobravam o preço. Mas qual era o tipo de vida que ele levava? Então o preço é mais ou menos esse aqui, ó. Pim. Aí a reforma vem e diz assim: não, é só fé. Que negócio é esse de indulgência? Que negócio é esse de dinheiro? Que negócio é esse? A fé que fala ao meu coração. É pela fé, no sacrifício do Cristo. E aí, essa fé começou a colocar aqueles que compreenderam esse pensamento em movimento, porque na indulgência as pessoas ficavam sentadas e alguém pagava, ou eu pagava. Na fé, agora era a minha vida, é a minha vida. Eu sou responsável pelas minhas compreensões e pelas minhas ações. Sou eu que caminho na direção de Jesus, sou eu que busco a Jesus. Ele já me aceitou, Ele morreu por mim na cruz e eu vou à direção dEle. Por isso nós precisamos entender e discernir os tempos, diferenciar fé de crença. O que é crença? Crença é aquela fé que te coloca nos 3 S: salvo, sentado e satisfeito. Isso é crença. Aceitei a Jesus, já não vou mais para o inferno. Maravilha, é tudo isso que eu queria. Tudo isso que eu queria, aceitei a Jesus. O que eu preciso fazer para não queimar lá nos limbos da vida? Ou da morte, ou no pós-morte, né, melhor dizendo. Não, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Aceite a Jesus e você não vai para o inferno. Aí, a pergunta é: quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então, aceita Jesus, eu aceito. Então, não é uma consciência, é uma manipulação da consciência. Isso é crença, porque ela te coloca satisfeita, sentada, parada, esperando a morte. Porque depois você já está barra limpa, você aceitou Jesus, você fez as paradas que você tinha que fazer. A fé bíblica, a fé da reforma, nos coloca numa outra direção. É mais ou menos a experiência dos discípulos atravessando o mar, uma tempestade assola o barco, e vem alguém andando no meio do mar, os caras: é um fantasma, é uma penada, bababá, bababá. Jesus falou: os cabeças de guidão, não, sou eu. Aí Pedro: é você mesmo? Sou eu, Pedro. Então deixa eu ir aí. Pedro vai. Isso é fé. Fé nos coloca para fora do barco, em direção a Jesus. E quando ele chega perto, ele quase afunda. E Jesus olha para ele e diz assim: afundou, né, juvenil? Homem de pequena fé.
quando falta fé, nós nos tornamos acomodados, nós afundamos nos mares da vida, porque nós nos acomodamos e paramos de caminhar em direção a Jesus. Quando os discípulos dizem, dá-nos mais fé, e Jesus diz assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês acreditarem minimamente no que eu fiz por vocês, e se colocarem em movimento, e aqui Jesus usa uma hipérbole, você vai dizer a essa amoreira, lance daqui para o mar, ela vai fazer isso, ele está dizendo assim, vocês podem caminhar, vocês podem seguir, não precisa de muita convicção, basta uma pequena convicção de quem eu sou, e caminhar na minha direção, vocês vão ver coisas grandes acontecerem. O problema é que nós não temos o mínimo de fé, nós estamos sentados, salvos e satisfeitos, na nossa torre de marfim, nós estamos acomodados, nós não caminhamos em direção a Jesus, nós vivemos uma fé podre, fétida, que nos coloca de domingo a domingo sentados no auditório, mas não nos move na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, muito menos na sexta e no sábado, mas nos coloca aqui no domingo. Não exercemos os nossos dons, não manifestamos o agir do Espírito Santo em nós. O que eu estou querendo dizer com isso? É desejar estar e querer fazer e ser usado por Deus, na onde nós estivermos. Eu tenho estudado algumas pessoas da Reforma, e eu descobri uma coisa, as mulheres tiveram um papel fundamental na Reforma, amém, mulheres? Amém? Amém mesmo. Elas são porreta, e não a Margarete Porrete que eu falei há 2 semanas atrás. Margarete Porrete também era porreta. Mas as mulheres tiveram um papel fundamental na Reforma. E uma delas, enquanto eu meditava algumas coisas, Marie Dontier, uma belga, nascida em 1945, ajudou Calvino, ajudou Lutero, no processo de grito pela Reforma, só que ao mesmo tempo ela era perseguida por Calvino, Calvinão dava pau nela, por quê? Porque ela tinha fé no ministério dela, e Calvino dizia, mulheres não, e ela dizia assim, mulheres sim, eu tenho fé no que Deus me chamou para fazer. E Calvino dizia, mulher não. Ela dizia, mulher sim. Eu tenho fé no meu dom, no dom que Deus me deu. E pela fé eu vou caminhar em direção a Jesus, cumprindo o chamado que Ele me deu. Isso é fé. Isso é fé. Olha só, ela tinha que marchar contra a perseguição da igreja católica e tinha que aguentar o chato do Calvino no calcanhar dela. Tem muitos calvinos por aí. Muita gente chata. Mas também tem muitas Marias Dontier. Pessoas que estão dizendo assim, eu vou seguir o meu chamado. Pessoas que estão dizendo assim, eu tenho fé. E vou me colocar à disposição do reino. Contra tudo e contra todos. E eu vou. Isso foi tão forte que ela foi uma das primeiras mulheres a terem o seu nome gravados nos monumentos, num dos primeiros monumentos da Reforma no mundo, está lá em Genebra, na Suíça. Ela saiu, o nome dela está lá, Mulher de fé, mas uma fé que a colocou em ação. Ela poderia dizer, eu creio em Deus, eu estou tranquilo, eu vou ficar comprando briga com Calvino, deixa Calvino nessa parada aí, deixa Lutero comprar essa treta toda aí. Eu vou ficar na minha, eu vou com os caras. O bonde está indo? Eu vou no bonde. O bonde está indo? Eu vou no bonde. Tem muita gente assim hoje. O bonde está indo? Não, eu estou junto. Não, beleza. Mas deixa eu no bonde aqui, tranquilão. Meu irmão, quando nós gritamos somente a fé, é para que essa fé acenda o seu coração. E você diz assim, eu vou sair do barco e vou até Jesus.
Eu quero viver experiências maravilhosas, eu quero andar sobre as águas, eu quero ser protagonista na história. O bonde está indo, eu quero também ser protagonista nesse bonde, eu quero também ter participação ativa nesse processo todo. A nossa comunidade está crescendo, eu não vou ficar sentado no bonde, vendo o bonde caminhar, eu quero ser ativo, eu quero ser ativa. O que eu posso fazer? Fé ativa, isso é fé. O resto é crença. Fé é você dizer assim: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Os discípulos disseram: aumenta a minha fé, Senhor, para que eu pareça contigo, aumente a minha fé para que eu continue a caminhar. E Jesus está dizendo: não, manos, não, manas, simplesmente saiam do barco e venham na minha direção. Saiam da zona de conforto de vocês e coloquem-se à disposição. Isso, ou esse é o grito de somente a fé. Se as indulgências eram ensinadas e aplicadas, a reforma vem gritar e dizer assim, ó: não, é a fé que nos coloca em movimento, é a fé que nos coloca a servir uns aos outros, é a fé que nos coloca a exercitar os nossos dons, é a fé que nos coloca a aumentarmos a nossa área de ação e a nossa ação, inclusive. Não para sermos salvos, mas é porque nós já fomos salvos. E aqueles que são salvos não podem ficar acomodados, sentados, salvos e satisfeitos. Nós somos da galera que não fica satisfeita. Nós somos da galera que, assim, guardado as proporções, são do bando de louco. A igreja, quando chegou lá em Atos, se eu não me engano é no capítulo 16, me fugiu agora, mas os moradores da cidade, quando viram os discípulos de Jesus, ou souberam que os discípulos de Jesus estavam vindo, os caras botaram a mão na cabeça, e a frase é assim, ó: lá vem aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo. O reino não se faz com pessoas sentadas, o reino não se faz com pessoas acomodadas. O reino se faz com pessoas que dizem assim: eis-me aqui, Senhor. Essa é a loucura da pregação, essa é a loucura da mensagem. Pessoas que não tomam por amor a própria vida, mas dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei qual é o tipo de fé que você foi ensinado, eu não sei qual é o tipo de fé que você foi ensinada, e também não sou um dos corações, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Que tipo de fé que você está levando? Quem sabe você tem sido daqueles e daquelas que estão dentro do barco, com medo, olhando Jesus andar sobre as águas e dizendo assim: isso é coisa para Jesus, é coisa para Jesus, eu andar sobre as águas? Ou você é daqueles: deixe-me aí, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Os dois primeiros surfistas, Jesus e Pedro. Putz, que piadinha fraca. Nossa, essa foi fraca. Eu vi na internet, horrível. Nem prancha tinha. Por que surfista? Só porque estava andando na água? Enfim, Pedro andou sobre as águas com Jesus. Você está onde? Onde está você, meu irmão, minha irmã? Você é daquele que tem aumentado o score no IBGE? Cristão não praticante. Eu não entendo. Não cabe na mesma frase a palavra cristão não praticante. Eu vi isso aí. IBGE, cristão não praticante. Como? Ou você não é.
Não, eu não sou praticante porque eu não vou na igreja. Então está tudo errado. Você acha que praticar é ir na igreja? A igreja é consequência de um movimento. Ninguém vem aqui por obrigação, eu acho. Bom, eu não venho. Aqui para mim é um prazer estar. Tire-me do púlpito e eu morro. Tira eu daqui, eu morro. Eu estava em crise de abstinência. Porque eu não preguei sábado nem domingo passado, estava me dando tremedeira já. Que horas que chega o culto? Eu preciso. Segunda-feira para mim é um martírio. Eu tenho tentado ficar parado na segunda-feira. Mas por quê? Porque isso me consome, e é doentio, eu acho, às vezes. Mas porque isso é minha vida, isso me alegra, isso me diz assim, obrigado, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E a pergunta que eu faço para você, o que te move? O que te inquieta na sua segunda-feira? Agora, se para você tanto faz ou tanto fez, eu não sei, meu irmão, mas eu estou aqui para dizer para você essa noite, somente a fé, essa fé precisa inundar o seu coração. Você está cheio de talento, está cheio de dons, parem de guardar isso, parem de enterrar, vamos botar para fora, vamos semear. O Senhor tem te chamado e você sabe do que eu estou falando. O Senhor tem te colocado em coisas e você sabe do que eu estou dizendo. O Senhor tem te chamado e você sabe do que eu estou dizendo, mas você está dizendo assim, não, deixa para alguém vai fazer. E Deus está dizendo, não, eu estou falando com você. Você não está aqui hoje à toa. Nós somos chamados para uma fé que não é uma fé de crença, mas é uma fé viva. O que é fé viva? Fé viva não é ficar pedindo para as pessoas que estão de cadeira de roda andar. Fé viva não é eu fazer o mudo falar. Quem fez isso foi Jesus. Sinais messiânicos, ninguém é Messias aqui. Fé viva é aquele que evidencia o reino de Deus, de amor, de esperança e de serviço. Fé viva é aqueles que fazem coisas que ninguém tem coragem de fazer. É aqueles que dão o que ninguém tem coragem de dar, que está onde ninguém tem coragem de estar. O que nos traz todo domingo aqui? Vocês são loucos? Então, existe algo nos movendo. O que nos faz servir? O que faz você sair da sua casa para vir ensaiar, para vir tocar, para vir cuidar da cantina, para vir cuidar da transmissão, para fazer alguma coisa na comunidade? É a fé. É a convicção de que eis-me aqui, Senhor, eu estou fazendo parte de um corpo vivo. E a minha fé é viva. E eu quero colocar isso à disposição do reino. Não adianta nós levantarmos as nossas mãos e chorarmos. Não adianta nós nos ajoelharmos, nós ficarmos em silêncio, em oração, mas a nossa fé ser uma fé morna. A nossa vida cristã é uma vida cristã morna. Aonde estão os que vão olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, aumenta a nossa fé? Aonde estão os que vão olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, deixa-me ir contigo aí? O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus tem colocado na sua mão para fazer? Nós precisamos botar para fora, nós precisamos trazer a vida, nós precisamos fazer acontecer. Porque as pedras estão clamando, e eu quero ser participante ou coparticipante do que Deus está fazendo no mundo. Por isso, a minha oração é, eis-me aqui, Senhor. Eu quero finalizar dizendo algumas coisas a mais para vocês. O que marcou os 500 anos da Reforma não foram as convicções teológicas.
Até porque muita coisa foi mudada depois, teologicamente. O que causou impacto na reforma não foi o status que Lutero tinha dentro da comunidade católica da época. O que impactou os 500 anos da história foi a coragem de botar em prática aquilo que eles tinham do lado de dentro. Nós podemos ter a fé as convicções teológicas mais profundas. Nós podemos ter as melhores interpretações bíblicas, e eu não acho que temos, na realidade. Só estou dizendo. Mas se a gente não botar isso para fora, se a gente não fizer acontecer, é por isso que Deus tem falado aos corações da nossa comunidade. Vocês estão dispostos a sair do barco? Ou vocês vão querer ficar a vida inteira fazendo o que vocês sempre fizeram? É por isso que Deus está falando com cada um de nós. Vocês vão querer escrever uma história. Vocês vão querer ter história para contar de experiências comigo para os filhos de vocês? Vocês querem ter experiências para sentar com os filhos e netos na mesa de vocês e dizer assim: papai e a mamãe teve uma experiência com Deus e eu quero te contar? Ou os nossos filhos e as nossas filhas, os nossos netos e netas vão viver de experiências que eles assistem na internet? Ou os nossos filhos e filhas, netos e netas vão viver de experiências que os outros contam? Eu quero ter experiências para contar para os meus filhos. Eu quero ter causos, como se diz na roça. Quero ter causos para contar para os meus filhos das grandes coisas que Deus fez na minha vida, na nossa vida. Quais são as suas experiências? Os discípulos no barco vão contar para os filhos deles. Então, uma vez, papai estava no barco e teve um doido lá. Aí o senhor, foi o senhor, pai? Não, papai não, foi o tio Pedro. Tio Pedro, sabe o tio Pedro? Pai, mas ele é muito doido. Então, foi ele mesmo. Então, o tio Pedro pegou e andou em cima da água. E você, pai, o que você fez? Não, papai ficou intercedendo. O senhor não andou sobre as águas? Não. Me desculpa aí, gente, mas eu quero ser o Pedro. Véi, andei sobre as águas, irmão. Foi sensacional, eu pisava, parecia que tinha vrido. Vrido foi uma brincadeira. Eu quero ter essas experiências, e essa é a fé que Deus está nos convidando essa noite. De sairmos do barco, de colocarmos-nos à disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor. E sermos usadas por Deus, para a glória dEle. Está posto, não preciso ficar repetindo isso. Deus não é um narcisista, não disse que é para minha glória, então eu não vou abençoar. Está posto. Mas onde estão os nossos dons? Onde está o seu dom, meu irmão? Onde está o seu talento? Faça acontecer. O bonde está indo. Não seja simplesmente um passageiro. Faça acontecer.
venha fazer acontecer. E nós vamos contar juntos uma história tão bonita, que as outras nações, os outros povos vão dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós vamos dizer: fez mesmo. E foi maravilhoso participar disso tudo.